a mensagem da palavra de Deus com o presbítero Heverson, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Pode sentar. Quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória nessa noite, porque Ele é digno de receber. Nós estamos felizes por estar na sua casa para aprender do Senhor e contemplar a sua formosura. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, segundo Samuel, capítulo 23, e o versículo, vamos ler a partir do verso 1. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e ao nosso pastor pela confiança, pois sei o peso da responsabilidade de ministrar num culto como esse, mas segundo a graça de Deus, iremos falar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Segundo Samuel capítulo 23, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre todos os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com o Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Amém? Queridos, o rei Davi está dando aqui as suas últimas palavras e ele traz essa profecia. Davi aqui está tendo vislumbre da manifestação do Filho de Deus, centenas de anos depois da sua morte. Ele vê o Senhor levantando um justo que dominaria sobre os homens no temor de Deus e que seria como a luz da manhã quando sai o sol. Não pode ser outro senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o que mais me chama a atenção é que o rei e profeta Davi, ele não havia visto ainda a manifestação do Filho de Deus, mas no versículo 5, ele vai dizer que toda a sua salvação e todo o seu prazer estão nele, em Jesus. Esse homem era crente. E eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre o prazer em Deus. Uma pergunta tem vindo ao meu coração nesses dias, porque a desmotivação no meio do povo de Deus é tão grande e tão real nos nossos dias. E essa inquietação me fez buscar do Senhor uma resposta.
E a resposta que ele me deu é o que eu vou passar para a igreja nessa noite. Um dos vetores que movem o ser humano na terra é o prazer. É a satisfação em fazer alguma coisa. Não é por acaso que estamos vivendo os dias que se chamam hedonista, em que o homem ele é o centro do seu próprio prazer. O que vale é o homem ter prazer, não importa se ele vai ofender a Deus ou não. O que importa é que ele tenha prazer. E em meio a isso nós podemos entender que a lógica humana, ela trabalha de uma forma retributiva, ou podemos dizer de recompensa. Se eu vou ganhar alguma coisa, então eu faço. Se eu vou ter lucro, se eu vou ter vantagem, então eu vou fazer. Mas se eu não tenho lucro, não tenho vantagem com aquilo, não me interessa. E com isso, a voluntariedade vai desaparecendo dos corações dos homens. Porque a mentalidade capitalista é essa, é que nós precisamos ganhar algo para fazer alguma coisa. E nós temos visto, irmãos, nesses últimos dias, que de uma maneira geral, a igreja do Senhor tem perdido o prazer nas coisas de Deus. E daqui a pouco eu vou dar alguns motivos para você entender isso. Por que é que o ser humano é movido por prazer? Por que é que você come? Traz algum tipo de prazer comer? Eu digo aos gordinhos, né? Porque as pessoas usam drogas mesmo sabendo que aquilo vai trazer mal para a sua vida ou para a família? Por que as pessoas bebem indiscriminadamente bebidas alcoólicas? Por que é que as pessoas se prostituem? Por que é que elas fazem todos esses prazeres da carne? Porque elas estão encontrando nisso prazer para a sua carne. Mas o prazer que eu quero trazer para a igreja nessa noite não é o prazer carnal, humano, mas o prazer em Deus, o prazer espiritual. Eu começo a entender que esse prazer ele é individual, ninguém pode viver ele por você. É por isso que Davi vai dizer: ainda que os da minha casa não tenham feito a aliança que eu fiz com ele, todavia, toda a minha salvação está nele, todo o meu prazer está nele. Ainda que o meu marido não me acompanhe, ainda que a minha esposa não queira, ainda que os meus filhos não busquem comigo, mas a aliança é entre mim e ele. O meu prazer está no Senhor dos exércitos. Oh, glória. Esse prazer é um prazer que permeia a nossa alma e o nosso espírito. Veja o que Paulo disse escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 22. O apóstolo dos gentios: porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Tem o quê? Segundo o homem interior. É esse prazer que nós precisamos ter. É o prazer que Jesus disse: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E quanto mais a igreja vai perdendo esse prazer e o culto vai se tornando uma obrigação, mas isso vai causando esfriamento,
Porque culto é voluntário. Uma das características do culto é a voluntariedade. Se tornou obrigação, deixou de ser culto. E muitos vêm à casa do Senhor por tabela, para bater o ponto, porque o pastor quer ver você aqui. Isso para Deus não serve. Ou você vem pelo prazer da presença dEle, ou fica em casa. Olha o que o salmista disse no Salmo 1, versículo de número 2. Se alguém puder, abra no Salmo 9, versículo 2 também para me ajudar. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, irmãos, tenha prazer na lei do Senhor. Se você não tem, você precisa buscar isso. Não há nada mais difícil, não há nada mais incômodo do que um pastor ficar empurrando, forçando, vamos. Você tem que fazer. Quando, por exemplo, o obreiro não sabe o que Deus quer com ele, é muito complicado, porque você tem que ficar empurrando ele para ele ir. Mas aquele que sabe o que Deus tem com ele na vida dele, ele faz por prazer. Não precisa ficar forçando, vamos, vamos, vamos. Ele é espontâneo, ele tem atitude, ele tem iniciativa. Assim o crente, você não deve vir aqui para a casa do Senhor porque alguém está forçando. Salmo 9, versículo 2, alguém encontrou? Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aí às vezes você não entende porque alguns são mais expansivos no culto, demonstram mais o seu prazer e até saltam. É porque eles têm prazer na presença do Eterno. O Salmo 122 diz assim, o versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E sabe qual é a maior estratégia do adversário nesses últimos dias? É roubar a nossa alegria, o nosso prazer nas coisas de Deus. Olha o que está escrito lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. Alguém pode me ajudar? Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. É por isso, pastor Adriano, que ele luta para roubar a nossa alegria. Porque se ele tirar a alegria, ele tira a força. Precisamos, irmãos, estar muito atentos com isso. Olha o que o Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te quer dizer tenha prazer
Tenha prazer nas coisas de Deus, tenha prazer no Senhor, porque a partir do momento que você tem prazer, você entra em harmonia com a vontade dEle. E Ele diz: e Ele concederá o desejo do teu coração. Meus irmãos, eu tenho percebido que o prazer move o desejo. Quando eu ainda namorava com a minha esposa, nós morávamos ali em Canindé. E eu me lembrava esses dias que eu não tinha carro, não tinha transporte. E ela morava numa distância como daqui, lá no bairro da Torre. E muitas vezes eu tinha que ir a pé e voltar a pé para ver ela. Agora, por que eu fazia isso? Pelo prazer de vê-la, de saber que eu ia encontrar a pessoa que Deus havia preparado para mim. Aqui seria a minha esposa. E ia cantando, irmã Deilde, sem reclamar, né? Dando glória a Deus. Precisamos ter esse mesmo prazer no Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Olha o que a irmã Maria vai nos dizer. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Oh, glória! Seu espírito se alegra em Deus? Porque se Deus é o nosso prazer, nós precisamos demonstrar isso, irmãos, em atitudes. Porque se os irmãos analisarem, tudo que é para Deus é mais difícil. Esses dias eu estava observando como as pessoas são disciplinadas a ir para a academia. E eu, nada contra, tive que ir até por recomendação médica. Ô irmãos, mas que negócio cansativo. E puxa ferro, e levanta ferro. E as pessoas são disciplinadas. Tem gente que todo dia está lá na academia, irmãos. É impressionante. Mas acha difícil vir para o culto 3 vezes na semana, pastor Adriano. É muito culto. Sexta-feira se vai ter mini vigília. Meu Deus, para que isso? É porque você está perdendo o prazer nas coisas de Deus e não está percebendo. Irmão, vamos para a escola dominical aprender, né? Lá é o curso teológico da igreja, gratuito. Irmão, vou fazer um sacrifício aí para ver se eu vou. Sacrifício? Sacrifício está fazendo Deus para te aguentar. Ele deu o filho dele unigênito. Ele sacrificou o filho dele para nos dar a vida eterna. E você acha que vem aqui fazer algum tipo de sacrifício para Deus? Ah, mas porque para ir para a academia é R$80 por mês, tem que fazer valer a pena. Aí eu fico pensando,
E aqui que a nossa herança não é corruptível. A nossa herança é eterna. Quando Pedro é reconciliado com Deus, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Em todas elas, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Porque o nosso amor por Deus deve ser demonstrado em atitudes, no nosso serviço, no amor com que fazemos as coisas para Ele. Mas tem gente que aprendeu a amar Deus só de boca. Deus está no meu coração, pronto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou. Você entendeu o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, quando alguém fala mal dele por causa de Jesus, nas necessidades, quando o armário está vazio, quando não tem roupa, o sapato está furado. Ele diz que tem prazer nas necessidades por causa do Evangelho, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Será que é difícil ter prazer em vir ao culto, dar glória a Deus e aleluia? Será que é difícil isso? Para alguém que diz que nasceu de novo, que vai morar no céu? Ainda em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É com alegria. Se for forçado, não adianta. Com tristeza, não adianta. Eu disse: Deus, é essa a palavra mesmo, Senhor? Eu disse: é essa a palavra. Dá um toquezinho assim no ombro do seu irmão, faz um carinho no ombro dele, diz assim: aguenta mais um pouquinho, é só mais um pouquinho. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Versículo 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi,
vendeu tudo quanto tinha e comprou. Onde está o nosso prazer, irmãos? Verdadeiramente, se estiver no Senhor, nós não vamos negociar essa pérola de grande valor que nós achamos. Nada pode ser mais importante do que a presença dEle. Não podemos, irmãos, permitir passarmos mais tempo com televisão e redes sociais do que com a presença dEle. Porque volta e meia estamos cantando: Tua presença é o meu prazer, Tua presença é o meu prazer. E por que não passamos mais tempo com Ele? E por que não fazemos mais culto doméstico em casa? Por que não invocamos a presença dEle aonde nós estamos? Por que nós não temos mais tempo para Deus? Semelhante a esse texto, Jesus vai contar uma parábola em Lucas capítulo 12, versículo 34. Onde Ele vai nos dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se o Senhor é o nosso tesouro, o nosso coração deve estar nele. Devemos nos mover nele. Onde está o teu coração? Talvez você esteja dizendo: tá, mas e como é que eu faço para eu ter mais prazer nas coisas de Deus? Primeiro, vencendo as tentações. Porque se você ceder às tentações, tudo perde o sabor, o sentido. Mas quando você vence a tentação e você diz: eu poderia ter caído, mas eu preferi honrar o meu Deus, obedecer a Ele. Isso traz uma sensação de alegria e de prazer. Quer aumentar o seu prazer em Deus? Vença as tentações, não ceda, lute até o sangue, se for preciso. Segundo, para quem já cedeu à tentação, deixa o pecado. Larga esse pecado de estimação que não deixa a sua vida andar. Para de andar no engano, no pecado encoberto, e chega aqui fingindo, com aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Deus conhece o teu coração. Você pode se arrepender e deixar. Caso contrário, Deus disse que os vossos pecados fazem separação. Não tem como ter prazer em Deus com fornicação, lascívia, inveja, porfia, bebedice, coisas semelhantes a essas. Não tem, irmãos. E tem muita gente que não se alegra no culto. Fogo está caindo e ele não sente nada. Porque está abraçado com coisas que não agradam a Deus. Quer ter prazer em Deus? Largue esse pecado.
Terceiro e último, agora eu vou encerrar. Quer ter prazer em Deus? Experimente mais dele. Pare de viver da experiência do outro. Todos os grandes homens da Bíblia, Abraão teve experiência com Deus, Jeremias experiência com Deus, Daniel, todos os homens que foram chamados com um chamado específico tiveram experiências com Deus. Diga para Deus: eu quero ter a minha experiência contigo, Senhor. Se é isso que está faltando, peça a Ele. Porque você só sabe dizer se a laranja é doce se você provar ela, sim ou não? Então você só vai ter prazer realmente se você não conhecer Deus apenas na teoria, mas você tiver um encontro pessoal com Ele. E eu tenho certeza que a partir de então a sua vida espiritual vai dar uma guinada. Você vai passar a fazer as coisas para Deus com mais alegria. Não vai precisar ninguém ficar lhe adulando para cantar num grupo. Porque você vai entender que para Deus tem que ser voluntário. Glória a Deus. Eu posso só fazer uma oração, pastor? Fica de pé, igreja. A minha oração é que o Senhor restaure o prazer da sua igreja em tudo que pertence ao reino de Deus, em tudo que diz respeito à presença de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e diante dessa palavra de confrontação, veja qual tem sido o seu prazer. E eu vou orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, porque nós cremos e sabemos que precisamos, ó Deus, melhorar. Quantas vezes dizemos que temos prazer nas coisas do Senhor, mas inventamos desculpas para não estar envolvidos com as coisas do Teu reino, para não vir à Tua casa. Senhor, perdoa-nos, porque não temos sido sinceros o suficiente. Senhor, quebranta os nossos corações nessa noite, para que venhamos reconhecer, ó Deus, o Teu favor, o Teu benefício, que nós não podemos pagar, e se não fosse a Tua graça, nós não estaríamos aqui. Obrigado, Senhor, pelo prazer da Tua presença, pelo prazer da Tua palavra, pelo prazer da manifestação do Teu poder em nosso meio. Senhor, vem renovar os Teus filhos nessa noite, fazendo arder a chama que outro dia, Senhor, já queimou. Que nós não venhamos negociar a Tua presença. Senhor, trata com os nossos corações.
Senhor, lava-nos com o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado, fortalece o nosso espírito para vencermos as tentações, porque nós podemos perder tudo, só não podemos perder a Tua presença, só não podemos perder a intimidade, o contato, a comunhão com o Teu Espírito. Senhor, renova este lugar. Tu tens liberdade, Senhor. Alegra os corações que estão tristes, porque Tu tens um propósito, Tu tens um chamado que não pode ser parado, porque o investimento foi alto. Desperta-nos, Senhor, a que venhamos fazer melhor, a que venhamos fazer para o Senhor como fazemos para nós mesmos. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para sempre. É o que nós Te pedimos, Te apresentando, Senhor, os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Senhor, que o Senhor venha a cumprir com a Tua palavra que está escrito, que o Senhor repreenderá o devorador. Ó Deus, em nome de Jesus, contempla os corações, que nós venhamos fazer isto com alegria, não com pesar, porque é o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem provido, e por isso, Senhor, queremos Te honrar. Recebe, Senhor, esta oferta que seja agradável a Ti, em nome de Jesus.